Meu nome é Rafael e hoje eu vou contar a minha história. Eu morava em uma pequena vila onde as pessoas acreditavam que o verdadeiro amor podia ser conquistado de qualquer maneira, não importasse como. Foi exatamente isso que me levou a Dona Iracema. A Dona Iracema, ela era conhecida como a velha bruxa. As pessoas tinham medo de se aproximar dela. Ela era muito temida no lugar. Inclusive, algumas pessoas diziam que nem se atreviam a mencionar em voz alta os feitiços de Dona Iracema. Eu estava obcecado por Luísa. Luísa era uma moça loira, olhos azuis, branca. Eu estava perdidamente apaixonado por ela, mas ela nunca me dera atenção. Então, no meu ato de desespero, não tive outra escolha a não ser recorrer à velha bruxa. Pelo menos como alguns chamavam-a. E naquela noite, com o coração acelerado e com um nó na garganta, bati na porta da Dona Iracema e foi recebido por um olhar vazio e perturbador. Então ela me disse: "Veio atrás do que, rapaz?" Ela me perguntou sem rodeios, como já soubesse. Então eu hesitei, mas mesmo assim confessei o meu desejo. Eu disse a ela: "É que eu queria que a Luísa fosse minha, de qualquer forma, mas eu gostaria que ela me correspondesse." Então a bruxa Iracema riu e deu aquela risada como se fosse uma risada maligna, aquele sussurro do além. E aí ela me disse: "Amarrar alguém tem seu preço." Meu jovem, está disposto a pagar? O meu amor era tão grande por Luísa que eu, sem pensar nas consequências, eu disse que sim. Estava disposto a pagar qualquer coisa. Então a bruxa, ela me deu um pequeno embrulho. Nesse embrulho tinha um pedaço de tecido vermelho. E ela me disse que eu tinha que pegar pelo menos um fio de cabelo da Luísa para que ela fizesse um ritual. E esse ritual só poderia ser feito à meia-noite, em uma encruzilhada abandonada, onde o mundo dos vivos e os dos mortos se cruzam. E aí eu peguei e fiquei pensando: como que eu vou pegar o cabelo de Luísa? Como nós estudávamos na mesma sala, nesse dia eu resolvi sentar perto de Luísa. E o cabelo dela era enorme. Então, vocês sabem, né? Sempre quando é jovem, as mulheres têm costume de passar a mão, até mesmo de pentear. E nesse dia, a Luísa estava penteando seus cabelos. E foi quando que caiu alguns fios no chão. E aí, sem perceber, sem que ela percebesse, eu peguei esses fios. Bom, e aí chegou o dia do ritual. Eu levei tudo que a bruxa me pediu, todos os detalhes para fazer o feitiço. Na encruzilhada, eu recitei as palavras que a velha me ensinou. E de repente veio uma ventania, como se fosse aquele vento
de mudança de tempo e um vento forte que parecia que ia vir uma chuva, mas depois do nada havia acabado aquela ventania e tudo ficou em silêncio. Bom, depois deixei tudo que a velha bruxa havia me pedido para deixar na encruzilhada e fui para casa. No dia seguinte, Luísa finalmente começou a me notar. Ela começou a prestar mais atenção em mim. Ela começou a conversar. E aí parecia que ela estava completamente encantada por mim. E onde eu fosse, a Luísa ia atrás. Eu estava gostando daquilo, porque era tudo que eu desejava. Era que a Luísa gostasse de mim. E aquilo foi, para mim, foi um dia muito feliz, por saber que Luísa finalmente estava me dando uma chance. E aí, Luísa não conseguia ficar longe de mim de jeito nenhum, nem um minuto. É como se fosse uma necessidade muito grande de ela estar perto de mim. E o amor que ela tinha por mim era inabalável, quase obsessivo. Ninguém poderia se aproximar, que Luísa já ficava de cara feia. No início, eu achei que o feitiço havia sido uma solução de todos os meus problemas. Como eu a amava profundamente, era do jeito que eu sempre quis. Mas com o tempo, o que era antes encantador começou a se tornar sufocante. Luísa já não tinha vontade própria. Vivia em função de mim. Eu me sentia aprisionado, sufocado pelo amor que eu mesmo havia forçado. Eu não podia nem respirar, que ela já começava: o que você tem? Já vinha com essas perguntas. E sempre era um motivo de confusão. Se eu olhasse para o lado, pronto, já como eu estivesse cometendo qualquer tipo de coisas erradas ao ponto de vista dela. Olha, realmente o feitiço funcionou, mas que preço que funcionou. Então, cansado de tudo isso, eu resolvi procurar a dona Iracema, a bruxa, e implorei a ela para desfazer o feitiço, porque eu já não estava aguentando mais. Eu não poderia nem ir trabalhar, que aí Luísa sentia ciúmes. Eu não poderia sair com os amigos, que a Luísa sentia ciúmes. Era um amor doentio. E aí, quando eu pedi para a dona Iracema para desfazer o feitiço, a velha simplesmente olhou para mim e deu aquela risada. Não há volta, rapaz. O que está feito, está feito. Ela é sua para sempre. Eu não acreditei. Percebi que não havia escapatória. O feitiço que eu havia feito era irreversível. E eu achava que ainda eu poderia desistir, mas não havia saída. Eu, cansado de tudo isso, terminei meu relacionamento com Luísa e falei para ela que ela estava muito obsessiva, que não tinha condições de manter nenhum tipo de relacionamento com ela. Então foi quando que, uma certa manhã, quando fui falar com a Luísa, ela ficou
totalmente devastada. Ela chorou, implorou, mas eu fui firme até o fim. Eu disse para ela: eu preciso ser livre. Luísa, não tem condições de uma coisa dessa. Eu não posso trabalhar, não posso falar com os meus amigos. Você tem ciúmes até da minha mãe. Eu preciso respirar, eu estou cansado dessa situação. Porque nós brigávamos todos os dias, todas as horas, não tinha paz. Então, estou pondo ponto final nesse relacionamento. Daí eu saí pela porta e não olhei para trás. Deixei Luísa chorando aos prantos. Bom, no dia seguinte fui trabalhar, nada aconteceu. Então, eu logo vi que estava livre, né, respirando novamente. Faz tempo que eu não sabia o que era andar sozinho. Mas dias foram se passando. E foi quando que, numa manhã, encontrei Luísa na porta de casa. E ela estava segurando um revólver. Os olhos que antes eram amorosos, agora refletiam puro desespero. E ela me disse: se você não voltar para mim, eu acabo com tudo. Não posso viver sem você. E aí, ao ver aquele revólver nas mãos dela, apontados na própria cabeça, eu senti um frio no meu corpo, senti medo. E aí tentei me aproximar. Aí eu falei, até inclusive falei para ela: calma, amor, vamos conversar. Mas o pânico da Luísa era muito grande. Ela estava tão nervosa, tão nervosa, os dedos tremiam de tanto nervoso que ela estava ali naquele momento. E aí eu tentei acalmá-la, e ela se afastava de mim, e ela dizia: eu não consigo viver sem você, estou cansada. E aí, conforme eu me aproximava mais dela, mais ela ficava nervosa. E foi quando que, em uma respiração ofegante, eu escutei aquele barulho. Então me ajoelhei diante dela e vi ela naquela situação. Luísa estava morta. Ela havia apertado, havia atirado em si própria. Ela acabou com o próprio sofrimento dela, devido àquele maldito feitiço que havia pedido. E aí comecei a chorar, e chorava soluçando, porque era terrível ver a Luísa naquela situação. Eu fui responsável pela morte dela. Entrei num puro desespero. Os vizinhos então chamaram a ambulância, mas mesmo assim já era tarde demais. Luísa estava morta. Os pais de Luísa até hoje não falam comigo. Os amigos de Luísa se afastaram de mim. E desde então eu vivo atormentado. Às vezes à noite eu escuto sussurros dela. Às vezes sinto que ela quer falar alguma coisa comigo. Quando eu olho no espelho, às vezes eu vejo o reflexo de Luísa, mas com aquele olhar vazio, aquele olhar de alguém que nunca deveria ter sido amarrada. Hoje eu lamento tudo que eu fiz. Lamento por ter buscado aquela bruxa. Se não fosse por mim, Luísa estava viva e poderia ter sido até feliz com outro homem. Por que eu fui fazer isso?
Eu fui egoísta porque eu só pensei apenas em mim. Não pensei nos sentimentos dela. E a bruxa, quando ela se encontra comigo no supermercado, na rua, ela olha para mim com aquele olhar maligno e dá aquela risada. E eu sou atormentado até hoje pelo espírito de Luísa. Essa é a minha história.